Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a pastora Kaina Nogueira. Bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu vou estar passando para vocês mensagens de fé para edificar a sua vida através da palavra de Deus. E hoje eu trouxe uma mensagem para você mais do que especial, uma mensagem de fé. E hoje eu quero falar para vocês aqui de uma mulher que foi ousada na sua fé, uma mulher que, assim, ela enfrentou todos os obstáculos que podia enfrentar, né? Ela rompeu barreiras, ela usou a fé dela e ela alcançou o milagre dela. Eu não sei, às vezes você está passando por um problema hoje, às vezes você está com alguma deficiência que você não consiga, né? Que você para você é impossível. Às vezes você está com um problema financeiro, às vezes você está com um problema no casamento, um problema familiar, que às vezes é impossível para você, aos nossos olhos, os olhos humanos é impossível. Mas eu falo uma coisa para você: nada para Deus é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Amém? Então, a nossa mensagem de hoje, ela está no livro de Lucas, tá? O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 43. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês e aí a gente vai continuar falando dessa mulher incrível que nos dá aí um exemplo de fé. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem sei, bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só que incrível, né? Essa mulher, a palavra vem nos dizer que essa mulher já havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, né? Nós sabemos que o fluxo de sangue é uma hemorragia. E essa mulher havia 12 anos que sofria dessa hemorragia. E a palavra vem nos dizer que ela já tinha gastado tudo que tinha, já tinha buscado ajuda, né? Já tinha feito o possível e o impossível aos olhos dela para poder ser curada dessa doença sem nada servir, sem nada adiantar. E então ela ouve falar de Jesus, né? Ela escuta falar de Jesus, desse nome tão poderoso. Então ela vai atrás da sua cura, do seu milagre. Interessante que essa mulher, essa enfermidade o qual ela tinha, tornava ela impura, porque nós vemos lá em Levítico que todo aquele que tocasse, seja num animal impuro, seja num corpo, né, num morto, ficava impuro também. Então essa mulher, ela não podia ter contato com ninguém. Agora imagina a vida dessa mulher, imagina esses 12 anos dessa mulher, ela já tinha sido excluída do convívio da sociedade, o convívio familiar, ela já não tinha mais um relacionamento, então assim, era uma vida muito gastada, era uma vida, como que eu posso falar assim para você, era uma vida que ela já não tinha mais visão de nada, creio eu, que ela já não tinha mais esperança de nada, mas daí reacende uma esperança no seu coração quando ela ouve falar de Jesus, porque nós sabemos que Jesus, ele vinha ali operando seus milagres e multidões acompanhavam ele, né? Multidões queriam ouvir a sua palavra, multidões queriam ouvir os seus ensinamentos, multidões queriam um milagre e muitos alcançaram. E ela ouviu esse nome maravilhoso, então ela decidiu buscar o milagre dela. E o que eu quero passar para vocês hoje, colocar nos nossos dias de hoje, é que muitas vezes, né, você se pega nessa situação. Às vezes você tem uma enfermidade, o médico já declarou ali uma sentença que não tem cura, o médico já falou que você tem pouco tempo. Às vezes não é uma enfermidade, mas é uma situação no seu casamento. Às vezes o seu casamento, aos teus olhos, você já tentou de tudo e não resolveu nada. Você já fez vários investimentos e de nada adiantou. Às vezes também é aquele sonho, né? O sonho
da faculdade, o sonho da casa própria e vários outros sonhos que nós, seres humanos, temos, né? E que às vezes diante de nós somos incapacitados de conseguir realizar alguns sonhos, de conseguir uma cura milagrosa, né? A gente, como ser humano, nós somos impossibilitados de certas coisas quando nós não temos a Cristo, quando nós não conhecemos a Cristo. Então, essa mulher, ela passou 12 anos, mas às vezes você está aí há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, passando por um problema, buscando uma solução e ainda não adiantou, e ainda não conseguiu. Mas hoje eu falo para você, do jeito que essa mulher buscou ao Senhor, você também pode ser curado. Você também pode receber a sua bênção hoje, você pode receber o seu milagre ainda hoje. Tudo depende da maneira de como você vai usar a sua fé. Essa mulher, ela era extinta da sociedade pelo fato dela ter um fluxo de sangue e ser considerada impura, imunda, né? Lá em Levítico essa palavra vem nos falar. Então não tinha condições dela estar naquele convívio, dela estar naquele ambiente onde Jesus estava com várias outras pessoas. Se ela passasse, tocasse alguém, ela poderia ser apedrejada, né? Então ela não tinha, mas ela mesmo diante de todas essas deficiências, de todas essas dificuldades e preconceitos, ela resolveu seguir em frente. Ela não aceitou morrer com aquele problema, ela não aceitou mais viver com aquele problema, viver com aquela enfermidade, viver com aquela doença. Então, creio eu que ela colocou no seu coração, creio não, a palavra nos diz que ela falou, se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei sã. Olha só, gente, que maravilha, que belo exemplo que nós estamos tendo aqui dessa mulher do fluxo de sangue, né? A palavra não vem dizer o nome dela, se relata a ela como, se refere a ela como a mulher do fluxo de sangue. Então, assim, a questão é, até onde vai a nossa fé? Porque muitas vezes nós aceitamos as nossas dificuldades, muitas vezes nós aceitamos as nossas enfermidades, muitas vezes nós aceitamos o fracasso, né? Enquanto essa mulher vem nos dar uma lição, porque até então ela já tinha gastado tudo que ela tinha, ela já tinha feito tudo para ficar curada e nada adiantava, mas num dia que ela ouviu falar em Jesus, ela colocou no seu coração, ela pensou e ela declarou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. E ela rompeu barreiras, meu irmão e minha irmã. Ela se levantou, ela não ligou para aquela enfermidade. Aleluia. Ela não ligou para o que as pessoas iam falar dela. Ela não ficou preocupada se ela tocasse em alguém, se alguém ia ficar impuro, não. Ela não se preocupou com isso. Ela simplesmente se levantou e foi ao encontro daquele que é poderoso, daquele que tem virtude, daquele que tem poder, daquele que opera milagres. E aí a palavra vem dizer que ela passa pelo meio daquela multidão, ela anda pelo meio daquela multidão com a sua enfermidade, com a sua impureza, mas ela vai em direção ao seu milagre, e o milagre dela já estava pronto. Olha que maravilha, porque quando nós buscamos Jesus, ele já sabe o que nós precisamos. Quando nós buscamos ao Senhor, como nós entregamos ao Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, quando nós temos fé, igual essa mulher teve, eu tenho fé que o Senhor pode me curar, eu tenho fé que o Senhor pode restaurar o meu casamento, eu tenho fé que o Senhor, ele pode me abençoar, o nosso milagre já está pronto, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós agradamos a Deus? Através da nossa fé, através da nossa confiança em Cristo. Sabemos que ele é o dono do milagre, sabemos que ele é o Deus poderoso, então nós podemos todas as coisas, a palavra de Deus nos diz, podemos todas as coisas naqueles que nos fortalece. Então, queridos, o que eu quero falar para você? Ela enfrentou toda aquela multidão, ela não olhou ali para sua deficiência, para sua enfermidade, não, ela só queria uma coisa, tocar em Jesus. Né? Ela queria tocar em Jesus. Interessante que ela chega próxima a Jesus e ela toca na roupa dele sem permissão, sem pedir, sem falar nada, quietinha, caladinha. Ela não saiu falando aos quatro cantos, eu vou fazer, eu vou. Não, ela foi quietinha. Sabe o que é isso? Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos humilhamos, né, ao Senhor e mostramos, confessamos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas angústias. Quando nós confessamos nós mesmos, entra no teu quarto, entendeu? Entra no teu quarto, usa a tua fé, fala com Deus.
Fala com ele, porque eu tenho certeza que ele vai operar o milagre na tua vida. Ainda hoje você vai testemunhar desse milagre. Foi isso que ela fez. Ela foi quietinha, ela não olhou para nada, ela não olhou para ninguém e ela simplesmente seguiu aquele caminho rumo ao seu milagre, usando a sua fé. E ela alcançou. A palavra vem nos dizer que ela se colocou no meio daquela multidão, ela tocou nas vestes de Jesus e naquela mesma hora ela recebeu a cura. Meu Deus do céu, o que você está esperando para receber a sua cura? O que você está esperando para ir você sozinho buscar ao Senhor, buscar pelo teu milagre, buscar pela virtude do Senhor Jesus Cristo, porque essa virtude, ela nos traz bênção, ela nos traz poder, ela nos traz milagre. E eu pergunto para você esta noite, o que você está esperando para receber o teu milagre, hein? Faça como ela fez e você vai ser curado, porque ela falou, tão somente eu tocar nas vestes deles eu serei curada. Meu Deus, isso é maravilhoso. É maravilhoso essa fé. É maravilhosa essa fé. E ela foi, tocou e foi curada. Aí a palavra vem nos dizer que no mesmo instante Jesus sentiu que alguém tocou nas vestes dele. Jesus sentiu e ele pergunta, quem me tocou? E os seus discípulos falam, nossa, mas como assim? Quem tocou? No meio dessa multidão, muitas pessoas aqui, o Senhor vem nos perguntar, tipo assim, eles estão perguntando, nossa, sem noção perguntar nessa hora quem tocou, mas foi algo muito especial. Foi algo tremendo. Eu vejo assim que, mediante toda aquela multidão, uma mulher conseguiu tocar nele e tirar dele virtude para curá-la. Sabe? Os discípulos estavam todos ao redor dele. Existia uma multidão ao redor de Jesus, mas uma mulher considerada como impura, uma mulher ousou, a sua fé tocou em Jesus e ficou curada. E o Senhor, ele teve essa atenção, né? Ele ouviu essa mulher. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês, use a sua fé. Independente da sua situação, do seu problema, não olhe para as dificuldades, mas olhe para Jesus. Vá atrás do seu milagre, porque Jesus, hoje ainda, ele pode operar esse milagre na tua vida e mudar a tua história. Eu creio que vai haver testemunho através desse vídeo, porque eu falo para você, se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus tem algo novo para você. Se você tem uma enfermidade, mas está olhando esse vídeo agora, é porque o Senhor vai curar a sua enfermidade. Você não está vendo esse vídeo de qualquer forma, não. Você está vendo esse vídeo porque o Senhor te chamou para mostrar para você, para falar para você, eu posso te dar vida em abundância, eu posso te curar. Então fique hoje com essa palavra, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com pessoas que estejam precisando de ouvir essa palavra, amém? Nos ajude a crescer esse canal, para levar o evangelho, para levar mensagens a pessoas que estão necessitando de cura, de libertação, amém? E muito obrigada por ficar comigo até agora. Deus abençoe.